Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Boa noite, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal. Deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Seja membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo aqui ficar de pé. Tá beleza? Olha, a gente vai falar aqui sobre o Luiz Melo, que hoje concedeu uma entrevista no evento em Brasília. E logo após a gente falar aqui, a gente vai mostrar o vídeo, a entrevista por completo. E você, torcedor vascaíno, vai analisar o que é o Luiz Melo dentro do Vasco. Além de ser o CEO da SAF, né, o Luiz Melo, ele comanda hoje o futebol do Vasco dentro do Brasil, mais que Paulo Brax, mais que qualquer um dentro do Vasco. O Luiz Melo comanda hoje o futebol do Vasco, além das finanças também. Por isso que a gente vai mostrar para vocês aí porque ele tem esse comando todo dentro do Vasco. Se tiver alguma contratação mais cara, um jogador de ponta, ele vai falar se dá ou não dá. Se o caixa, o fluxo de caixa, dá para o Vasco contratar esse jogador. Ele comanda como se fosse o Adriano Mendes, lá um pouquinho atrás, aí, na própria gestão do Salgado e do Campelo. Veja, a gente vai aqui dar uma crítica antes de vocês assistirem, porque ele falou da gente de youtubers, falando que a gente tem um quarto poder dentro do Vasco, porque a gente traz conselheiros, né, dentro do canal, porque a gente é coligado a alguns conselheiros para transmitir no nosso canal algumas coisas contra a gestão, porque a gente tem uma coligação com conselheiros e políticos do Vasco. É brincadeira, né? É brincadeira ele criticar a gente aqui, né? Falar da gente, de canais aí que bate em cima dessa gestão, mas ele próprio aí não falou nada do que acontece dentro do Vasco, porque ele mesmo é um incompetente desde a época da associação com Jorge Salgado. Isso ele não falou aí no setor, mas criticou, né, alguns meios de comunicação e também nós youtubers, né, em relação a críticas que a gente faz, principalmente a gestão do Vasco, hoje comandadas pela SAF americana, que tem o Luiz Melo, principalmente aqui no Brasil, o cara que está comandando, e por isso que vocês vão ver tudo aí, gente, no vídeo agora. Realmente o Luiz Melo é o cara que comanda o futebol do Vasco hoje. Tudo passa pelo Luiz Melo. O flamenguista mulambo Luiz Melo é o cara que hoje manda no futebol do Vasco aqui dentro do Brasil. É brincadeira? Vocês vão ver aí e analisar. Deixa aqui os seus comentários dessa entrevista, do que ele vai falar, as desculpas, porque o Vasco está passando esse processo de crise na parte financeira. Ele vai falar aí por que está passando. Desculpa dele. Ele está dando desculpas do porquê está acontecendo esses atrasos de pagamentos e situações ruins na parte financeira da SAF dentro do Vasco hoje. Veja aí. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês. Estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Fique agora com ele, o cara, Luiz Melo, o mulambo. Meus irmãos, acredite se quiser, esse cara manda hoje no futebol do Vasco. Um flamenguista manda hoje no futebol do Vasco. Valeu, meus amigos, um grande abraço e uma ótima noite de sexta-feira a todos vocês. Valeu. Analise, galera, veja com atenção essa entrevista e fale aqui, deixe seus comentários. Muitas desculpas foram dadas, né, do que vem acontecendo nessa crise financeira da SAF do Vasco. Veja aí. Bom dia a todos, obrigado mais uma vez, ministro. É um prazer, saudações vascaínas.
Agradecer o convite do Terence, do Ministro Caputo. Muito obrigado. Um prazer estar de novo aqui. A gente esteve em Orlando a última vez. Eu sei que a gente, durante um tempo, não teve muitos eventos. É sempre bom estar nesse meio, entender como é que a gente pode contribuir. Hoje, sentado na cadeira, acho que tem muito conteúdo aqui. Eu vou tentar falar um pouco da parte pragmática do que o clube de futebol hoje está sentindo do outro lado. Eu tive a experiência de estar na associação. Então, a distinção que eu faço é a associação e SAF. Então, o Clube de Regatas Vasco da Gama, associação. Eu fiquei como CEO lá durante 2 anos, fui o primeiro CEO do Vasco da Gama. E entendi como é que era e participei de todo o M&A e até realmente a aquisição da SAF. E deu para ver os 2 mundos acontecendo nisso. E acho que essas discussões que a gente está tendo aqui são um pouco o que a gente vê no dia a dia. Então, de começo, quando a gente era associação, a expectativa de pagamento dos clubes era muito baixa. Então, você tinha um descrédito, você tinha várias vezes as penhoras, que até a gente tem começado, até pela justiça trabalhista, ainda não entender, acho que é um processo nosso, inclusive dos clubes que hoje são SAF, explicar para todos os stakeholders o que está acontecendo, porque ainda ninguém entendeu. O mercado não entendeu, a imprensa não entendeu, a justiça não entendeu o que a SAF pode trazer de governança, não dizendo que só porque um clube é uma SAF, ele pode ser melhor que o outro que é uma associação. Existem associações que são muito bem geridas, com processos muito bem encavalados, e existem SAFs que agora estão começando, a partir de setembro. Então, o Vasco, posso falar muito bem, porque eu estou nesse processo desde o começo. Desde setembro, o Vasco está sentado lá, e a gente está tentando mudar um pouco o processo de profissionalização do Vasco, trazendo pessoas competentes para cada uma das áreas. E a gente se depara com vários problemas em ambos os casos, tanto na justiça trabalhista quanto quanto na parte fiscal. Quando a gente começa e faz uma SAF, faz um drop-down, já existe uma primeira descrença. Como é que você faz? Então, o Vasco foi o primeiro clube a fazer um drop-down de ativos, e aí eu vou até utilizar um pouco do Dr. Juliano na questão dos ativos. A gente teve que fazer a transferência dos atletas no meio de um campeonato. Então, os atletas eram considerados nos ativos, para que ele realmente pudesse jogar uma competição. Então, isso já foi um primeiro problema que a gente encarou. Segundo problema que a gente encara até hoje são as dívidas fiscais que a gente tem. A associação tem as dívidas fiscais, a gente tem um acordo com a PGFN, e aí você cria a SAF. Pela primeira vez, eles pediram para a SAF ser interveniente do contrato, porque você não consegue simplesmente fazer a transição. Mas, ao mesmo tempo, como eu sou SAF, eu não consigo aceitar tudo que está por lá. Então, a gente já teve uma primeira briga, e aí, por favor, a briga não é uma primeira conversa do como você, primeiro, a PGFN e os órgãos arrecadadores entendem que a gente vai fazer, e o segundo, como é que os investidores entendem que essa dívida vai estar no dia a dia. Você tem um terceiro ponto, que é a RCE. O Vasco foi o primeiro clube realmente grande a aderir a uma RCE, que foi algo muito complexo. A gente conseguiu isso em agosto do ano passado, trazendo para dentro o Tribunal Regional do Trabalho, a primeira, explicando como é que a gente ia fazer. Então, a gente foi porque a lei da SAF foi criada para que, quando as SAFs acontecessem, você pudesse fazer uma RCE. O Vasco conseguiu fazer uma RCE como associação, não existia nem SAF no primeiro momento. Então, isso já foi um loop que a própria legislação deixou e a gente aproveitou. Então, foi feita uma RCE com a associação. A partir do momento que a gente fez isso, ainda existia uma insegurança jurídica dos tribunais. Então, eu tinha o pessoal do regime fiscalizador de execução, a REF, dizendo que o dinheiro deveria ser para ele pagar as dívidas. Você tinha uma RCE dizendo que o dinheiro tinha que ir para lá. E aí você começa a não ter fluxo, porque todo mundo queria o mesmo dinheiro. Um bolso, por mais que você tenha uma SAF, você ainda tem o mesmo problema. Então, a gente começou a ter umas discussões, e eu tive um outro problema, que foi a CNRD, que a gente não está discutindo aqui, mas eu não vou entrar no mérito. Mas, segundo a primeira decisão que a gente teve da desembargadora Edith, toda a dívida deveria ser concentrada na RCE, inclusive a CNRD. E a CNRD foi contra isso. E aí eu gerei um problema, uma insegurança jurídica, que foi, a partir do momento que eu não paguei a minha dívida da CNRD, então eu tinha uma decisão judicial dizendo que toda a minha dívida deveria ser concentrada e a CNRD dizendo que ela devia ser separada. Quando eu coloco isso na prática, a CNRD fala, não, eu não vou entrar na fila normal. Eu tenho que pagar, são dívidas esportivas. Então, eu vou te dar um transfer ban. E aí eu falei, então calma aí, eu tenho que cumprir alguma coisa. Você tem a CNRD dizendo que eu tenho que pagar,
e eu tenho a justiça dizendo que eu tenho que pagar, tudo tem que ser centralizado, inclusive a CNRD. Falei, isso me deu um transfer ban. Eu fiquei durante 2 semanas impossibilitado de contratar jogador numa janela, porque existia essa insegurança jurídica. O que a gente fez? A gente começou a fazer regime de exceção, explicou a situação para a desembargadora Edith, do TRT da primeira região. Ela entendeu a nossa situação e depois abriu que a CNRD não deveria fazer parte do RCE e que deveria ser discutido mas durante 2 semanas a gente teve esse problema. Então, isso já é uma primeira discussão da SAF, associação, CNRD, RCE, trabalhista, civil. A gente ficou no meio de um buraco negro e a gente não conseguia sair, porque todo mundo queria esse dinheiro. Se a gente parar, uma segunda discussão que a gente tem todos eles têm algum percentual. Então, se eu analisar que eu tenho 20%, eu tenho que trazer para a RCE. CNRD eu tenho que pagar mais um X%. A PGFN eu tenho que pagar mais 5%. Quando a gente para analisar, eu estou hoje pagando quase 40%, 45%, vamos lá, 30%, entre 30% e 40% de receita, minha receita bloqueada. Então, por mais que eu tenha uma SAF, eu já saio hoje com entre 30% e 40% de receita bloqueada no meu dia a dia, do meu corrente. E existe uma segunda discussão que é, o que é receita corrente mensal? Receita corrente mensal, você deve incluir ou não o direito de federativo de jogador. Então, a gente vendeu um jogador na janela e você teve uma discussão dos credores do RCE se parte dessa receita corrente mensal deveria eu utilizar a venda de um jogador para isso. E isso travou. Então, de novo, gerou uma segunda insegurança jurídica. Eu estou falando que a gente tem 6 meses de SAF, setembro até agora, um pouco mais, mas eu estou falando de seguranças jurídicas que primeiro me deram transfer ban, segundo me deram uma suspensão no RCE, e aí minha comissão de credores já queria ter penhoras. Isso está começando a gerar, o meu investidor começa a não entender. Como é que eu faço negócio no Brasil se a cada hora eu tenho um problema diferente? Então a gente está citando vários assuntos diferentes, mas que no fundo tem o mesmo bolso, que é o bolso, é uma receita única que o clube, em alguns casos, como o Vasco já tinha sido até adiantado, então eu não tenho um fluxo normal, eu tenho que realmente depender um pouco do aporte do investidor, e a gente está correndo um pouco enquanto isso você tem um Campeonato Brasileiro, você tem uma torcida, você tem uma ânsia de títulos e tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então, sentado hoje na cadeira, e aí a parte pragmática um pouco, eu me sinto um pouco aquele peixinho num aquário, né? Todo mundo está querendo algum passo. Eu chegar hoje em aspectos trabalhista e tributário, a Receita quer uma parte, a parte trabalhista quer outra parte, a torcida quer a título, a imprensa não entendeu onde a gente está falando, a torcida de uma forma geral, assim, aí eu tenho a parte do conselho que não impacta no dia a dia, mas é ano político no Vasco, então impacta sim, porque eles têm realmente acesso a influenciadores, que é uma outra, é um quarto poder hoje, é um quarto poder e meio, porque a gente está falando já dos influenciadores que não tem uma linha editorial, então começam a falar o que quiser. Eu acho que a minha ideia inicial, acho que nessa introdução seria a parte prática do futebol, que são os clubes, estão sofrendo um pouco com todas essas inseguranças jurídicas. A gente hoje, eu não consigo dizer para o meu investidor que o RCE está totalmente blindado, que eu não vou ter penhora, porque se eu parar um clube do lado, que é o Botafogo, que já virou SAF há mais tempo que a gente, um jogador de basquete entrou entrou numa ação judicial contra o Botafogo, um jogador de basquete antes da SAF, e agora estão querendo penhorar o dinheiro da SAF. Ou seja, aquilo tudo que a gente bloqueou e blindou para que o investidor tivesse a segurança jurídica de investir no Brasil, não está acontecendo. Então, acho que são pinceladas que eu queria dar aqui, iniciais de como hoje o investidor, o clube, sofre, porque você tem tanto insegurança fiscal, como trabalhista, como de forma geral, e aí se você discutir que a Receita ainda vai querer entrar mais porque ele não entende, porque a partir do momento que eu não sou mais uma associação sem fins lucrativos, eu sou uma SAF, eu busco lucro, mas esse lucro ele vai sair, acho que no nosso planejamento ele vai sair no ano 4, no ano 5. Nos primeiros 3, 4 anos, o nosso business plan é totalmente negativo. Eu tenho que botar mais dinheiro do que sair. Então a gente vai ter que ter esse cuidado nessa transição, e isso vai trazer um pouco de problemas, mas que hoje eu não consigo antecipar. Assim. A gente consegue discutir vários, mas na parte prática a gente vai demorar um pouco para saber os problemas.
que vão acontecer. E isso afugenta investidor internacional. Então, toda vez que eu vou para fora, é seguro fazer negócio no Brasil? Você consegue me dizer que realmente o investimento vai ser feito para isso? Eu não consigo hoje dizer que sim. Porque sempre tem uma penhora, sempre você tem um pagamento de imposto diferente, sempre acontece algo que você, por mais que tenha feito a sua due diligence da forma mais criteriosa possível, existem esqueletos em todos os clubes brasileiros. Então, até o ministro estava falando de um clube menor, que existe esqueleto, e uma canetada pode dobrar a sua dívida sem você ter feito nada. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque se a gente quer melhorar o ambiente, o arcabouço como um todo, o mercado do futebol, a gente tem que dar um pouco mais de segurança para esse mercado. E hoje a gente não consegue ter.